Durante essa semana, nós iremos executar as verificações contínuas. Então, hoje, na segunda-feira, nós vamos ter português e ciência, amanhã, na terça, história, geografia e filosofia, e na quarta, matemática e inglês. A tia vai iniciar explicando o TD de português, a verificação de português. Não esqueçam de preencher o cabeçalho, o nome de vocês, a data, o número na chamada, tá bom? Do jeito que a tia ensinou. Não esqueçam de jeito nenhum de preencher o cabeçalho. Verificação de português. A tia vai explicar aqui o texto e vocês vão responder direitinho a interpretação para a tia explicar o TD todo, tá bom? Vamos lá. Texto é a história do Dia das Mães. Nesse texto, explica a origem do Dia das Mães. Vocês vão ler bem direitinho, respeitando toda a pontuação. Na página seguinte, tem duas questões que estão relacionadas à interpretação do texto. Lá que vocês leram, tá bom? Vamos lá acompanhar, todo mundo com o TD na mão. Terceira questão. Responda V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as informações contidas no texto. Os cristãos comemoravam o Dia das Mães no terceiro dia depois da Quaresma. Júlia queria homenagear sua mãe e criar um dia somente para esta celebração. Colonos ingleses tinham tão pouco tempo que não costumavam mais celebrar o Dia das Mães. Ana homenageou sua mãe com suas flores favoritas, rosas brancas. O dia é popular em muitos países do mundo. A questão 1, 2 e 3 vocês vão responder de acordo com o texto, tá bom? Ortografia, quarta questão. Complete o texto com o porquê correto. A tia vai explicar. Texto 2. Vamos lá para a explicação do uso dos porquês. O primeiro porquê, junto e sem acento, eu uso o porquê sem acento quando ele pode ser substituído pela palavra pois. E ele está sempre no meio da frase. Ana não foi à escola por quê? A tia vai explicar o outro. Porque esse porquê que a tia citou, ele está lá, é o uso do outro porquê com acento. Vamos lá recapitular e voltar lá para o início. O porquê junto, sem acento, ele pode ser substituído pela palavra pois e vai estar no meio da frase. Porquê sem acento separado, ele é motivo, é um motivo e ele é usado para perguntas, quando você vai perguntar algo. O porquê separado com acento, ele é usado no final da frase. O porquê junto com acento, ele aparece sempre com o artigo. Lembra do artigo que a tia explicou agora há pouco? A, o, os, as. Uma, uns e umas. Lembra? Então, esse porquê, ele vai aparecer sempre ao lado do artigo definido ou indefinido. Vamos lá. Bom dia, Bruna. Por que você não foi à festa ontem? Vai usar um desses porquês. Próxima. Oi, Carlos. Não fui porque fiquei doente. Que pena, queria que você pudesse ter ido. Ah, é mesmo? Por quê? Estava divertido, achei que você ia gostar de ter ido. Eu nem sei o porquê de ter ficado doente. Comecei a tossir e depois não parei mais. Uma chatice. Na próxima a gente vai. Reserva meu convite, Carlos. Então, nessa questão, vocês vão usar um desses porquês que a tia explicou. Aspecto gramatical. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, ou seja, o que mais se sobressai na hora de falar. Lembra? Sílaba tônica é a sílaba que é mais forte na palavra. Vamos prestar atenção aqui nessa palavra sempre. Palavra sempre. Onde é que fica a sílaba forte? Sempre. Onde é o forte? Então, o forte é sempre a sílaba tônica. As palavras abaixo são acentuadas. Coloque os acentos e depois separe as sílabas, circulando a sílaba tônica.
Quando, lembra que a tia falou? Quando tem o acento, é mais fácil de identificar a sílaba forte, né? História. Põe o acento. Todas essas palavras aí são acentuadas, ó. História. Onde é o acento? Na sílaba forte, não é? Som aberto, acento agudo. Som fechado, circunflexo, chapéuzinho. Grécia, mantém, chapéu, adorável e árduo. Então, essas palavras que estão aqui, vocês vão acentuá-las, em seguida vão colocar nos itens abaixo e vão separar as sílabas circulando a sílaba forte. Próxima questão. Separe as sílabas e anote a quantidade delas. Vamos lá. Quantidade de sílaba é aquela classificação. Monossílaba, quando ela só tem uma sílaba. Dissílaba, quando ela tem duas sílabas. Trissílaba, quando ela tem 3 sílabas. E polissílaba, quando ela tem 4 ou mais sílabas. Lembra disso? Então vamos lá. A palavra esperança. Esperança. Tem quantas sílabas? 4. Então ela é o quê? Polissílaba. Vai fazer a divisão silábica, separar a sílaba e ao lado vai escrever se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Sobreviverá, países, interessante, primeiros e quem. Entenderam? 7ª questão. Volte ao texto 1, a história do Dia das Mães. Aqui, ó. Volte para esse texto, para vocês poderem responder a 7ª questão. Volte ao texto, escolha 6 palavras e classifique-as em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembra lá das oxítonas? Quando a sílaba forte for a última. Paroxítona, quando a sílaba forte estiver no meio da palavra ou no início, quando ela tiver 2 sílabas. E proparoxítona, quando ela for acentuada no início da palavra. Lembra lá? Então, vocês vão retirar do texto 6 palavras. Tia, qualquer palavra? Qualquer palavra. Vão retirar 6 palavras do texto do Dia das Mães, que vocês leram no início, e vão colocar aqui A, B, C, D e F e vão classificá-las. 8ª questão. No texto 1, ainda do Dia das Mães, algumas palavras são dígrafos. Localize-as e transcreva. O que são dígrafos, hein? Lembra lá? São as palavras que contêm. Espera aí só um instantinho, a tia vai apagar o quadro. Vamos lá para os dígrafos? Lembrem que dígrafos são as palavras que contêm RR, SS, CH, NH, LH, QU, GU, SC e XC. Então, vocês vão voltar de novo lá no texto e vão retirar palavras que contenham dígrafos. 9ª questão. Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando-lhe uma qualidade. Diante dessa afirmação, que adjetivos foi atribuído à sua mãe? Lá ainda no texto, tá bom? Olha aí, o que é adjetivo? Qualidade dada ao substantivo. Vamos dar aqui um exemplo. A mãe da Ana Laura é inteligente. Qual foi o adjetivo que foi dado para a mãe da Ana Laura? Inteligente. Então, adjetivo é o quê? A qualidade. Então, vocês vão lá no texto e vão retirar adjetivos que foram dados para a mãe. Lá no texto. Produção textual. Homenagear as mães é um costume antigo, embora tenha sido oficializada uma data há pouco tempo. Explique como você e sua família costumam fazer essa celebração. Essa produção vocês vão fazer sozinhos, não vão olhar pelo texto, tá bom? É uma produção textual. Vocês vão escrever lá como você e sua família comemoram o Dia das Mães, tá bom? Vamos lá responder direitinho. Tentem fazer corretamente, prestando atenção. A tia tá aqui no grupo para auxiliar vocês.